Bom dia, irmãos. Você está bem? Você ainda está disposto para render graças ao Senhor, a adorar mais um pouco? Amém? Queria que você ficasse de pé. Aleluia, aleluia. Renda ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Oh, Pai, nós entregamos a nossa vida a você, Pai. Nós entregamos o nosso coração a você, Pai. A sua palavra diz: não vos inquieteis com absolutamente nada. Não andeis ansiosos nem preocupados com coisa alguma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já foi à nossa frente. O Senhor já foi diante de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós precisamos entender, Senhor, a cada dia que existe um descanso. Existe um descanso em você, Pai. E nós queremos, Pai, entrar no descanso do Senhor. Nós queremos, Pai, te render graças, Pai. Porque o Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós te adoramos, nós celebramos a vida. Nós celebramos a cura. Nós celebramos a restauração. Nós celebramos, Pai, aquilo que o diabo quebrou, mas o Senhor restaurou. Aleluia, obrigada, Senhor, porque o teu poder é maior em nós. A sua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. E nada, absolutamente nada, pode ser maior do que a tua palavra, maior do que o teu poder, do que a unção que está sobre a sua palavra, Pai. Nada, nenhuma circunstância conseguirá nos parar. Nada, nenhum problema vai conseguir nos prender, Pai. Porque em nós está o Espírito da liberdade. O Espírito da liberdade opera em nós. O Espírito da graça está sobre nós. O Espírito da liberdade está sobre as nossas vidas. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Aí há liberdade. Seja livre essa manhã. Seja livre essa manhã. Seja livre essa manhã. Seja liberto de toda preocupação. Seja livre de toda ansiedade. Seja livre, livre, livre. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela é espírito e vida. Nós te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Obrigada, louvor. Daqui a pouco a gente vai precisar de vocês, que hoje é culto de ceia. Amém. E se você não está animado, irmãos, você vai sair daqui animado. Amém. Porque a palavra, ela sempre nos coloca para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Amém. E nós estamos na série falando ainda sobre prosperidade. Irmãos, eu não sei contar a você, mas eu tenho sido abençoado demais com esses assuntos. E sabe, irmãos, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós entendemos que existe muito mais para se conhecer. Amém? E o título da mensagem, não está aí, misericórdia. O título da mensagem é: a sua prosperidade está na intimidade. Amém? Aleluia. A sua prosperidade está na intimidade com Deus, irmãos. Por quê? O que acontece? Muitos de nós temos ouvido sobre esse assunto, temos visto pessoas prosperar no que diz respeito a esse assunto, e nós não temos prosperado. Por quê? Eu quero dizer para você, o erro não está em Deus. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que é da vontade do Senhor que nós andemos em prosperidade. É da vontade do Senhor que nós não tenhamos falta de coisa alguma. Na verdade, irmãos, aquilo que é ministrado aqui na hora da oferta, a Bíblia diz que a ideia de Deus, a proposta de Deus é que nós venhamos superabundar em toda boa obra. Que nós tenhamos sempre em tudo ampla suficiência. Então, a vontade de Deus é que não haja falta em nós. E por que, irmã Mona Lisa, que eu não estou experimentando aquilo que
está sendo ministrado. É porque você não está tendo a intimidade que você precisa ter com o Senhor. Ah, irmã Monalisa, eu oro, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração. Irmãos, mas será que você está se aprofundando nessa intimidade? Porque existem tempos e estações, como já foi falado aqui. Existem tempos e estações, irmãos, e você precisa se aprofundar mais na oração. Você precisa conhecer o Deus que pode todas as coisas, que está em você. Eu gosto sempre de falar isso. Não é porque está escrito na Bíblia, irmãos, que vai acontecer com você. Você precisa crer, você precisa conhecer. Porque Deus, ele não é obrigado a lhe dar algo que você não conhece. Amém? Então, nós precisamos nos aprofundar no que diz respeito a uma vida de oração, a aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Jesus diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, existe uma unção sobre a palavra. Existe uma unção, todas as vezes que você ouve uma palavra em específico, em uma ministração em específico, o Espírito vem, irmãos, ele vem para confirmar a palavra. Amém? Então, a Bíblia diz assim, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Não é assim? A Bíblia diz isso, aquele que se une ao Senhor. Irmãos, você já imaginou, se você conhece, porque você ouve falar de uma pessoa chamada Silvio Santos, né? Você ouve falar de uma pessoa muito rica. Eu não sei qual o nome que veio à sua cabeça aí. Você conhece uma pessoa muito rica. Você só ouve falar que essa pessoa é muito rica, que essa pessoa é muito bem-sucedida, que ela é muito generosa, que ela dá para todas as pessoas, que ela é liberal. Mas você só ouve falar. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, Deus diz, minha é o ouro, minha é a prata. E você precisa ter intimidade com aquele que pode todas as coisas. E você precisa compreender, irmãos, o que Deus quer para esse tempo, para a sua vida, em áreas da sua vida. Porque muitos de nós pensamos que prosperidade se diz respeito somente a dinheiro, irmãos. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor ele vai nos guiando. E ser guiado pelo Espírito, irmãos, é a maior riqueza que um homem pode ter sobre essa terra. Amém? Ser guiado pelo Espírito, irmãos, essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos guiados pelo Espírito. Agora, olha só. A Bíblia, ela vem falando, né? A respeito de uma passagem no Salmo 115. Se você puder, eu quero que você abra lá. Salmo 115. Aleluia. O que é prosperidade, irmão Monalisa? Prosperidade não diz respeito somente a dinheiro. Prosperidade, irmão, se diz respeito. Quando você ora, você tem todas as respostas que você precisa da parte do Senhor. Irmãos, eu não sei contar você, mas o Senhor tem me respondido. Tudo que eu tenho pedido para o Senhor, Ele tem me respondido. Tudo que eu tenho falado, Ele tem me respondido. E sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é mais importante do que as respostas que Ele pode dar para você. Amém? Isso é maravilhoso demais. Ele tem resposta para você, Ele tem portas abertas para você. Ele é o dono de tudo, irmãos. E aqui no Salmo 115, no versículo 5, ele está falando sobre associações. Diz assim, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos nele confia. O salmista, ele está falando aqui a respeito das pessoas que adoram ídolos, né? E que se tornam semelhantes. Por quê? Por conta da associação. Irmãos, a Bíblia diz que o Deus que você serve, Ele vê, Ele fala, Ele age. A Bíblia diz que a mão do Senhor, ela está sobre a sua vida.
A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor, irmãos, ela significa uma unção, uma graça que Ele dispensa para a nossa vida. Amém? E como eu falei no início, não é interessante você simplesmente ouvir falar de Deus. Porque a gente ouve falar de Silvio Santos, a gente ouve falar de pessoas bem-sucedidas, mas nós não temos associação com ela, e porque a gente não tem associação com ela, a gente não é bem-sucedido como ele. E eu quero dizer para você, irmãos, Deus, ele é bem-sucedido. Em Deus não existe preocupação. Irmãos, tudo que Deus faz dá certo. Não existe derrota no reino. Amém? Tudo que Deus faz dá certo. Tudo que Deus estabelece dá certo. Não precisa de um conserto quando Deus faz algo. Amém? E a Bíblia está falando aqui, irmãos, você precisa ter intimidade com aquele que sabe tudo, com aquele que ouve, com aquele que vê, com aquele que fala, com aquele que age. Melhor do que nós. Amém? E é tão interessante, irmãos, porque a Bíblia vem falando, se você vê, né, a respeito do Espírito Santo, da oração em outras línguas, você vai ver que Deus, ele fez uma associação conosco. Ele quer que eu e você entremos em parceria com Ele. E sabe de uma coisa? Nós entramos somente com a fé, a própria fé que Ele nos deu. Mas Ele entra com todas as coisas que nós precisamos. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Porque Deus, Ele fez uma aliança conosco. A Bíblia diz assim, em Romanos, no capítulo 11, no versículo 31. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele. De quem Paulo está falando, irmãos? Está falando de Jesus. Amém? Paulo está falando de Jesus. E sabe, irmãos, eu tive muitas experiências com o meu pai natural. O meu pai natural, ele era alguém limitado. E todas as pessoas que estavam ao redor dele, quando ele recebia algo, ele fazia questão de me entregar, de me dar, de me abençoar. E sabe, eu sempre via na vida do meu pai a figura do próprio Deus. Porque é isso que o pai precisa representar para os filhos. Ele tinha conhecimento da palavra, ele conhecia uma parte da palavra. E eu percebia que tudo que ele tinha, ele queria me dar. E o nosso Pai, irmãos, o nosso Pai celestial, ele não quer nos dar somente aquilo que ele tem. Ele quer nos dar aquilo que ele é. Você entende? Ele quer nos dar aquilo que ele é. Por isso que é ministrado aqui. É da vontade de Deus que nós prosperemos. Irmãos, é da vontade de Deus que nós prosperemos, mas com um propósito, para que nós sejamos generosos. Deus fala na sua palavra, irmãos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho. Amém? Porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Então, todas as vezes que nós nos unimos ao Senhor na intimidade, a gente não é mesquinho, a gente não é avarento. A gente dá, a gente é generoso. Então, por isso que nós precisamos ter essa intimidade para que nós, irmãos, entendamos os tempos e as estações do Senhor para as nossas vidas. Para esse tempo, porque a prosperidade de Deus, ela vai se manifestar na sua vida de acordo com o propósito que Ele te entregou. Amém? E você só vai prosperar, irmão, se você estiver dentro do propósito dEle. Por quê? Porque dEle, para Ele, foram feitas todas as coisas. Sabe, irmãos, o nosso chamado, ele é importante, mas ele não é tão importante quanto o próprio Deus. Deus é mais importante do que o nosso chamado. Deus é mais importante do que as respostas que Ele pode nos dar. Deus é mais importante, irmãos, do que as oportunidades que Ele pode nos dar. E nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus nos abençoa. É claro que Ele nos abençoa. Mas sabe, irmãos, a vontade de Deus é que nós entendamos que Ele está em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode olhar, né? Eu até dei o exemplo do Silvio Santos. Silvio Santos, ele é uma pessoa que
É rica, mas ele não prospera tanto quanto nós. Porque a prosperidade, irmãos, Deus não tem a prosperidade. Deus é a própria prosperidade. A partir do momento que uma pessoa nasce de novo, ela já tem a prosperidade dentro dela. Amém? Muitas pessoas, irmãos, elas têm dinheiro, elas são bem-sucedidas, mas elas não são bem-sucedidas o tanto quanto Deus é, o quanto tanto a vontade de Deus para a vida delas. Por quê? Porque elas não aceitaram Jesus. A partir do momento que você nasceu de novo, a prosperidade já habita dentro de você. Já está dentro de você. Por quê? Porque Jesus é a própria prosperidade. E é por isso, irmãos, que onde você chega, irmãos, a escassez, ela precisa sair. A necessidade, ela precisa dar lugar à riqueza. Ela precisa dar lugar ao suprimento, porque onde Jesus chegava, irmãos, onde havia escassez, o Senhor multiplicava. Havia prosperidade sobre aquele lugar, havia cura naquele lugar, havia restauração de casamento, irmãos. A nossa vida, irmãos, mudou da água para o vinho. Por quê? Por causa de Jesus. Amém? Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Porque Deus, ele é a nossa prioridade. Deus, ele não quer ser o primeiro, ele é o primeiro nas nossas vidas. Amém? Agora, voltando. Por que eu não prospero, irmã Mona Lisa? É porque você precisa se aprofundar. Algo que a Letícia falou na quinta-feira aqui, que eu achei tão interessante, irmãos. Aquilo que é exterior, aquilo que é raso, irmãos, não se sustenta. Você precisa ser mais profundo em Deus. Você precisa deixar de confiar na força do seu próprio braço. E começar a entender que você está na dispensação da graça e no ministério do Espírito. Porque tudo é pelo Espírito, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai ver por fora aquilo que primeiramente você vê por dentro. E tudo é gerado na oração, na confissão da palavra. Amém? Tudo é gerado, irmãos, dentro de uma vida de intimidade com Deus. Eu quero dizer para você, oração não é uma obrigação, irmãos. Oração é o meio pelo qual o Senhor te deu o livre acesso para que você prospere. Porque é por meio da oração que você vai, que portas vão se abrir, que você vai passar pelas portas. Que graça vai aumentar sobre a sua vida. Amém. E olha só, em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, fala assim. Abre lá. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Você tem reconhecido que você tem sido anunciado sobre a sua vida as boas novas? Boas novas têm se manifestado na sua vida, irmãos, nesse novo tempo. Tem coisas que você já fez o rema, mas tem coisas que você não tinha conhecido ainda. E o Senhor, ele tem manifestado nessa igreja, na vida de ministros, boas novas. Coisas novas, Deus quer acrescentar na sua vida. E ele está falando aqui, o escritor de Hebreus, ele está dizendo, boas novas foram ministradas. Como se deu a eles? A eles quem? Ao povo de Israel. Mas a palavra que a ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Porque resta, versículo 9, Hebreus 1:9, 4:9. Porque resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Aleluia. O escritor está dizendo, resta um repouso. Resta, irmãos, um descanso. Irmãos, se você prospera e você é um dizimista, é um ofertante, Deus está dizendo, descanse. Aleluia. Descanse. Ai, irmã Mona Lisa, não está acontecendo como vocês estão falando, como a Bíblia está falando na minha vida. Não está acontecendo ainda. Irmãos, existe um descanso.
Existe um repouso para o povo de Deus. Se você está nos princípios da palavra, irmãos, é claro que vai acontecer. É claro que vai se manifestar, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aleluia! A Bíblia diz que a palavra de Deus não vai voltar vazia, antes ela vai prosperar. Ela vai fazer aquilo pelo qual ela foi designada a fazer. E como eu posso descansar, irmãos? Se todas as coisas que estão ao meu redor não estão de acordo com aquilo que eu estou, aquilo que a palavra fala ao meu respeito, aquilo que eu confesso ao meu respeito, irmãos, a Bíblia fala que as coisas exteriores, irmãos, elas vão passar. Todas as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, irmãos, elas não vão ser sustentadas, porque tudo que os homens falam fora da palavra de Deus, que não tem a ver com Deus, elas não vão ser sustentadas. Não vale nada. Todas as más notícias, elas não vão valer nada, porque vão passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer eternamente. Ela vai permanecer de pé, irmãos. Porque todas as coisas que você vê, sejam elas que você já viu, visíveis ou invisíveis, elas são sustentadas pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor colocou a sua palavra acima de todas as coisas. Então, tudo que você vê, irmãos, a Bíblia diz, por isso não desanimamos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele vai se renovar de dia em dia. E isso é um trabalho meu e seu. Não é porque a Bíblia está falando, novamente eu vou falar, não é porque a Bíblia está falando que o homem interior ele vai se renovar de dia em dia que isso vai acontecer. E isso só vai acontecer, irmão, se você orar. Se você tiver intimidade com Deus. Porque você vai saber os tempos e as estações e você vai precisar entender quais são os passos que você precisa tomar para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos. Irmãos, eu não sei contar você, mas eu sei que o ano de 2024 para a minha vida vai ser um ano extraordinário. Eu estou com grandes expectativas, irmãos. Do novo de Deus acontecendo na minha vida. E sabe, irmãos, nada, nenhuma circunstância, nenhum demônio, nenhum homem pode tirar essa certeza da minha vida, porque eu sei que vai acontecer. Porque isso tem sido gerado. O Senhor tem falado e eu tenho pegado junto com Deus, porque você precisa também pegar junto com o Senhor. Não é só o Senhor falando, é você concordando. É você falando, sim, Senhor, eu acredito naquilo que você falou ao meu respeito. Porque de Deus, irmãos, você já tem um sim e um amém. E Deus tem seu amém e o seu sim. Você acredita naquilo que Deus está falando ao seu respeito? No que diz respeito à sua família, à sua casa, ao seu ministério, ao seu chamado? Aleluia! É algo para se pensar. Olha só, irmãos. Isaías, no capítulo 27, no versículo 11. Qual é esse descanso, irmã Mona Lisa? A Bíblia responde. Isaías, no capítulo 27, no versículo 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, diga estranha. Aleluia. Existem muitas pessoas, irmãos, que elas foram batizadas no Espírito Santo. E elas param. Porque é estranho, eu não entendo, mas a Bíblia já diz isso. É estranho para a mente, irmãos, ela não quer perder o controle. Mas você precisa decidir, irmãos, deixar que a sua alma perca o controle. A alma, ela quer todos os cálculos, a alma, ela quer tudo bem amarradinho. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse... Este é o descanso. Deus tem todas as respostas, irmãos, que nós precisamos. Por que eu estou preocupado? Por que eu estou ansioso? É porque você não tem orado em línguas o suficiente. Você tem deixado o diabo te enganar. No que diz respeito à língua, à oração em outras línguas. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo que este é o descanso.
E como eu posso entender, irmãos, irmã Monalisa, que eu preciso parar? Quando você chegar no ponto de que você descansou daquela situação. Quando você sentir uma nota de alegria. Por que nós falamos que prosperidade, irmãos, não é só dinheiro? Porque na oração, irmãos, você tem a resposta e você tem a solução que o dinheiro não pode comprar. Por que Paulo fala lá em 2 Coríntios, irmãos? E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, não em todo o dinheiro. Porque graça é melhor do que dinheiro. Graça abre portas para você. Pessoas vão com sua cara. E isso não tem dinheiro que possa comprar. E a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor falará a este povo. O Senhor falará com você por meio da oração em outras línguas. Agora olha para o teu vizinho aí e diz assim: dê lugar. Diga vaso. Dá lugar. Este é o descanso. Este é o descanso. Deus, irmãos, Ele disponibilizou uma ferramenta poderosa que nós podemos descansar em meio às tempestades. Por quê? Porque nós entendemos, não por fora, não de uma forma artificial, que Deus está conosco. Eu gosto de um livro do irmão Tony Cook. Ele diz, resumindo todo o livro, existem tempestades que nós entramos nela por conta dos nossos erros. Existem tempestades que pessoas nos colocam dentro dela. E existem tempestades que o diabo promove. Mas ele diz no final, não importa a tempestade que você esteja, Deus está em todas elas. Deus está, irmãos. Ele diz, eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te desamparar. Essa é a certeza que você precisa ter por dentro. Nada pode atrapalhar a tua comunhão com Deus. Irmãos, o próprio Paulo já falou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem aquilo que está acontecendo agora, nem aquilo que vai acontecer amanhã. Nada, absolutamente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele sempre está, irmãos, nas dificuldades, nas tempestades, irmãos. E Ele está não somente assistindo aquilo que você está passando, irmãos, Ele está querendo cooperar com você para que você saia dessa tempestade. E na verdade, irmãos, a Bíblia diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não importa se você entrou, se foi um erro que você cometeu, ou se pessoas colocaram você dentro delas. Você vai sair ileso. Você vai sair inteiro. Você vai sair forte. Mais forte do que você entrou. Aleluia. Esse é o descanso. Aleluia. Então, Deus se revela, irmãos, na oração em outras línguas. A gente não pode mudar isso. Está na Bíblia. Foi estabelecido. Os homens da antiga aliança, irmãos, eles não tinham essa ferramenta poderosa. Nós temos. Nós abrimos a nossa boca, começamos a falar em português e quando as palavras faltam, a gente começa a fluir. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. A medida que você ora em outras línguas será a medida da tua prosperidade. Eis aí a resposta. Por que está faltando? Por que está escasso? Por que está em falta? Por que eu estou necessitado?
A medida da tua oração, da tua entrega, da tua devoção ao Senhor, vai ser a medida que Deus vai prosperar a sua vida, que Deus vai derramar sobre ele, sobre a sua vida, da sua graça, do seu favor. Aleluia! Esse é o termômetro, irmãos. E mesmo que você não aceite, nem eu e nem você podemos mudar isso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, foi algo da parte do Senhor. Eu não dependo do dinheiro que está no meu bolso. Eu não dependo do salário do meu marido. Eu não dependo daquilo que ele tem ou daquilo que ele não tem. Para que Deus possa cumprir aquilo que ele falou ao meu respeito. Porque o Deus que fala é o Deus que traz a provisão. Ele é a fonte inesgotável, irmãos. Nós já falamos tanto aqui que Deus é a nossa fonte. E você precisa confiar, irmão. Você precisa misturar essa palavra com a fé que você recebeu. Porque Deus não quer que você fique para trás, como o povo de Israel ficaram para trás. Porque o escritor de Hebreus estava falando exatamente sobre isso. Suceda que alguns de vocês tenham ficado para trás. E Deus está dizendo: eu não quero que você fique para trás. Porque essa unção de prosperidade é para que todos nós entramos e desfrutemos, irmãos, da prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E nenhuma preocupação pode prevalecer, nenhuma ansiedade pode prevalecer diante daquilo que Deus quer manifestar nas nossas vidas. Deus fala, diga Deus fala. Aleluia! Deus fala, irmãos. A Bíblia, ela diz que a oração em outras línguas, ela traz edificação. Diga edificação. Aleluia. Fortalecimento. Suprimento e firmeza. Irmãos, todas as pessoas, elas podem ir embora da sua vida. Todas as pessoas que você precisa, se elas faltarem. Se você ora em outras línguas, você vai ter tudo o que você precisa da parte do Senhor. Você vai ser edificado, você vai ser firme, você vai ser convicto daquilo que Deus falou ao teu respeito, irmãos. E como foi falado na terça-feira, não vai demorar. Não vai demorar. As coisas, elas vão começar a acontecer, irmãos, de uma forma tão rápida, como fala lá em Amós, que a sua cabeça vai girar. Você não vai conseguir acompanhar a rapidez com que as coisas vão começar a acontecer quando você tomar um posicionamento nessa questão da oração, nesse quesito de intimidade, nessa vida de oração em outras línguas, irmãos. A graça do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida de uma forma tão sobrenatural. Porque esse tempo não é tempo de você experimentar coisas que você já experimentou. Você vai experimentar de coisas novas. Elas vão chegar à luz e você vai experimentar. Mas você só pode experimentar se você ter essa vida de intimidade. Porque a Bíblia está dizendo aqui. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Sabe que não vai ser surpresa para você quando as coisas começarem a acontecer na sua vida? As pessoas, elas vão olhar para você e ela, como assim? Como assim? Justamente com ele, justamente com ela? Como assim? E elas vão ter que reconhecer, irmãos. Só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus na vida dele. Só podia ter sido Deus na vida dela. Mas não vai ser surpresa para você. Porque a Bíblia está falando aqui, irmãos. Deus revela pelo Espírito. Quando você tem uma vida de oração em outras línguas, irmãos. Não é a hora. Não, eu orei mês passado.
Como o pastor João diz, pastor João Roberto sempre diz, você foi batizado ou você está batizado, irmãos? Se você foi batizado, irmãos, a sua prosperidade está em baixo nível, você não está vivendo a totalidade da vontade de Deus para a sua vida. Mas se você está batizado, irmãos, você está andando na vontade do Senhor, você está andando na perfeita vontade do Senhor. Porque existem níveis e níveis. Você sabia disso? Deus fez tanta coisa por mim, irmãos, existe muito mais em Deus. Existe uma profundeza, existe uma riqueza, existe uma profundidade para você experimentar mais dele. Aleluia! Olha só, irmãos. Tudo que o homem perdeu, tudo que o homem perdeu no Jardim do Éden, irmãos. A Bíblia diz, lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20... E que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A Bíblia diz, irmãos, que o homem perdeu todas as coisas, ele foi expulso do Jardim do Éden. Mas a Bíblia está falando aqui do próprio Jesus. Quando ele foi para aquela cruz, a Bíblia diz que por meio do sangue dele, todas as coisas elas foram reconciliadas. Por que eu preciso ter intimidade com Deus? Porque tudo está nele. Tudo é por ele. Tudo é por meio dele, irmãos. Todas as coisas que você precisa estão em Cristo. Que coisas são essas? Naturais, visíveis ou invisíveis, do que você precisa. Tudo. Paulo está falando aqui, tudo o que você precisa, seja ela, que você ainda não viu aqui na cidade de Caucaia, está em Jesus. E quando você busca por meio da oração e outras línguas, irmãos, Deus ele vai fazer com que isso se materialize e chegue até você. E aqui, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 2, diz: para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Meu Deus, que profundidade, que versículo poderoso. Paulo está falando aqui, irmãos, que existe um entendimento. Existe uma paz, irmãos, que excede todo entendimento. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você entende quem Ele é, quando você sabe que existe, porque Paulo está dizendo que nós precisamos compreender plenamente. Sabe que existe uma plenitude em Deus? Para que você entenda, para que você não ande preocupado nem ansioso por coisa alguma. Vou ler de novo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Sabe, aquela coisa que nada te tira do lugar. Sabe, aquela convicção que nada te rouba. Nada rouba a tua paz. A paz que excede todo o entendimento, que guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, está nele. Está em Jesus, irmãos. Para compreenderem plenamente o ministério de Deus. O mistério de Deus. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo,
em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eles não estão ocultos de você, irmãos. Eles estão ocultos para você. Deus, Ele quer que você busque a Ele de uma tal forma, irmãos. E eu quero dizer para você, irmãos, a Bíblia está falando aqui sobre conhecimento, sabedoria. Nesse tempo, irmãos, Deus quer que você tenha uma intimidade tão profunda com Ele, no que diz respeito à oração em outras línguas, que Deus Ele vai te dar novas ideias. Ideias que nenhum homem teve. Ideias que nenhuma costureira teve. Ideias que nenhum padeiro teve. Ideias que nenhuma dona de salão teve. Ideias que nenhuma doceira teve. Está nele. Está nele sabedoria e conhecimento. Será tão excelente, irmãos, que as pessoas elas vão ficar surpreendidas com a sabedoria que está sobre a sua vida. Por quê? Por conta de uma vida de oração. E quando você tem essa vida de oração, irmãos, a prosperidade vai se manifestar na sua vida, irmãos, que até aquele que é cego, ele vai conseguir ver. Aleluia! Tesouro, sabedoria, conhecimento, entendimento. Você vai estar tão certo que é Deus que está falando com você, irmãos, que você não vai ter medo de errar. Você vai comprar os ingredientes, o pano, a roupa, o trigo certo. E você vai dizer, vai dar certo, porque foi Jesus que falou comigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Dá uma dancinha aí no teu lugar, irmãos. Aleluia! Sabe aquela planta, irmãos? Comigo ninguém pode. Aleluia! Quando nós temos uma vida de oração, irmãos, tudo é gerado por dentro. Gerado por dentro, o Espírito Santo vai te falar. Ei, você não precisa sair falando para ninguém não, irmãos. Começa a conhecer essa proposta de Deus para a sua vida. Deus vai te dando inteligência, sabedoria. As pessoas elas vão olhar, irmãos. Por que a gente vê aqui na igreja, irmão, pessoas que têm bancas, mesmo modelo de roupa, e os clientes vão para lá, para a banca do crente. Por quê? Sabedoria, entendimento, forte convicção. Aleluia! E Deus, Ele não tem isso para alguns. Deus tem isso para todos nós, irmãos. Todos nós. A diferença é porque existem algumas pessoas que ainda estão no raso. Voltando de novo, irmãos. Voltando novamente. Oração não é uma obrigação, irmãos. Oração é o meu pelo qual o Senhor, Ele quer te fazer prosperar. É um acesso, e a Bíblia diz que é pela fé. Diga, é pela fé. É pela fé, irmãos, que nós buscamos ao Senhor. Fala isso lá em Hebreus. É necessário que aqueles que se aproximem do Senhor tenham fé e creia que Ele existe, Ele se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Irmãos, a oração ela não foi feita para Deus, ela foi feita para nós. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Deus só precisa que nós compreendamos. Porque Ele quer manifestar da sua glória sobre as nossas vidas nesse tempo. E a Bíblia diz assim, em João no capítulo 7, no versículo 38. Quem crê em mim... Olha só, Jesus falando. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como o jornal diz. Não é como os noticiários estão falando. Ah, o governo que está aí agora vai fazer isso, vai ser aquilo. Irmãos, a Bíblia diz que eu preciso crer no Senhor como diz as Escrituras. Não importa aquilo que estão falando, irmãos, não importa as más notícias. A Bíblia diz que eu vou fluir. Que você vai fluir. E ele, quando você lê todo o capítulo, você vai ver que ele está falando a respeito do Espírito Santo que ainda estava por vir. E ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu vejo aqui, irmãos, como algo que vai
sair de nós para outras pessoas, vai molhar a vida de outras pessoas, vai abençoar, irmãos. Porque a proposta da prosperidade é isso, é fluir para a vida de outras pessoas. É por isso que Ele não nos dá somente aquilo que nós necessitamos. Ele faz transbordar em nós. A Bíblia diz, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Oh, aleluia! E olha só, irmãos, eu não quero ler o capítulo todo, porque vai tomar tempo. Mas a Bíblia está falando, irmãos, do profeta Ezequiel 47. Ele faz um convite, diga um convite. Deus, Ele não está te obrigando a fazer nada. Amém? Deus, Ele não te obriga a fazer absolutamente nada, a você buscá-lo, a você se aprofundar, porque existe crente que vive no raso. Não é verdade? Existe crente que vive no raso, irmãos, e vão para o céu, e só vão chegar lá assustados, né? Porque vão pisar em ruas de ouro. Né? E Deus quer que você se acostume aqui, que você já, entende? E a Bíblia vem falando, lá em Ezequiel, no capítulo 47, eu quero abrir, eu quero só ler alguns trechos para vocês, irmãos, a respeito do convite. Deus convidando aquele profeta a ir às águas mais profundas. Abra aí, eu quero que você abra mesmo esse versículo, esse capítulo. No Ezequiel 47, a partir do versículo 5. Eu acredito que você conhece, ele vem falando sobre as águas nos tornozelos, as águas nos joelhos. Aí ele diz assim, versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância, diga abundância, abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram ao mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, e por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que Deus ele faz um convite ao profeta Ezequiel e ele começa a falar, né? Existe águas nos joelhos, existe água nos pés, existe águas nos joelhos, nos tornozelos, nos joelhos, mas existe águas mais profundas. E quando o profeta começa a entrar naquelas águas, irmãos, e ele volta, ele torna, a Bíblia diz que antes dele entrar, ele não viu aquela abundância. Ele não viu aquele suprimento. Mas depois que ele saiu daquelas águas, irmãos, ele pôde ver árvores frutíferas. Abundância, suprimento, irmão, já estava lá. Aí eu lembro de Paulo falando, orando pelos irmãos de Éfeso. Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. E ele está falando exatamente sobre oração. Como eu vou ter essa forte convicção? Quando eu estou tendo essa vida de intimidade. Irmãos, é uma decisão. Não é porque você está sentindo. Não é. A sua carne nunca vai querer, irmãos. A sua alma nunca vai querer. Porque ela não quer se converter, irmãos. A nossa alma, ela está sendo salva dia após dia, por meio da lavagem da palavra, por meio do congregar, por meio da leitura da palavra. E a Bíblia está falando aqui que Deus está fazendo um convite e ele se aprofundou. Sabe, a Bíblia está falando aqui no versículo 5, irmãos, que ele não tinha mais controle.
Ele não tinha mais controle. Chegou a um ponto daquelas águas que ele não tinha mais controle. Ele precisava passar por aquelas águas a nado. E sabe, Deus está falando para algumas pessoas aqui: perca o controle da sua vida. Perca o controle da sua vida. Deus quer que você esteja nas águas mais profundas, porque você vai enxergar todo o suprimento quando você voltar. Aleluia! Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu tive uma experiência, na verdade, algumas experiências, eu vou contar uma. Quando começou a ser falado sobre prosperidade, Deus começou a falar ao meu coração algumas coisas. E eu falei no começo, você precisa concordar, você precisa aceitar. Mesmo que a sua mente, irmãos, não entenda. Você precisa aceitar. Uma hora ela vai entender. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos. E não tem nada a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso entendimento espiritual. E eu lembro, irmãos, que eu sonhei, eu estabeleci no meu coração orar mais em outras línguas. Não é porque eu não orava, mas eu orar mais em outras línguas, tomar mais tempo em oração em outras línguas. Eu colocava o livro, o áudio do irmão David Robson e começava a escutar. E ele fala coisas tão profundas a respeito de oração em outras línguas. E eu comecei a orar em outras línguas, a me dedicar a orar em outras línguas. E um dia eu tive como se fosse uma visão. Eu andava, porque eu moro num condomínio, eu andava para a portaria do meu condomínio. E à medida que eu andava, irmãos, eu começava a encontrar dinheiro, notas de R$100. Nota de 100, nota de 200. À medida que eu andava, e eu dizia assim, uma pessoa dessa pode ser louca, né? De perder um dinheiro desse. E à medida que eu andava, eu encontrava dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Era poucas notas de R$2 e muitas notas de R$100 e de R$200. Irmãos, aí um pastor me chamou para um evento. E naquela igreja, o pastor disse que ele era constrangido, não falava sobre dízimo nem sobre oferta. E a mesma palavra que eu falei aqui, que Deus quer te enriquecer, Deus falou no meu coração. E Deus falou, você vai falar sobre dízimo e sobre oferta aqui nessa igreja. Eu digo, amém. Irmãos, comecei a falar sobre dízimos e oferta. Esse pastor ficou tão animado, tão animado, tão animado, que ele abriu a carteira dele e pegou exatamente o bolão de dinheiro que eu vi no sonho. Era tanto dinheiro, eu digo, meu Deus, inacreditável isso, né? Porque Deus quer mostrar pra gente, Deus revela pelo Espírito, e quando aparece, se manifesta, a gente não acredita. Era tanto dinheiro, irmãos, tanto dinheiro. Eu digo, meu Deus do céu, pronto, vai dar para fazer tudo. Vai dar para abençoar, vai dar para liberar. Irmãos, que coisa sobrenatural. E eu tenho certeza, e Deus começou a me mostrar sobre esse versículo. Deus estava dizendo para mim, já tem. Deus disse para mim, já tinha o suprimento, você não estava vendo. Mas quando você decidiu se aprofundar, orar em outras línguas, o suprimento chegou, o suprimento se manifestou, porque já estava, irmão, você entende? Já está. Já está. Deus não vai fazer, irmãos. A Bíblia diz que Deus descansou de todas as suas obras. Tudo o que você precisa, irmãos, está em Deus. A Bíblia diz, nós acabamos de ver, todos os tesouros escondidos estão em Cristo. Mas existe um entendimento. Você entende que você não precisa depender do salário, do seu salário. Você não precisa depender do 13º que você vai receber, ou do 13º que você não vai receber. Porque tem pessoas que não precisam, não tem uma fonte de renda. Você não precisa, irmãos. Você só precisa descansar no Senhor. Ah, eu preciso fazer a hora extra. Não, irmão, você precisa orar em outras línguas. Para você descansar. Porque uma hora vai chegar, irmão. A Bíblia diz, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vos darão. Vos darão.
Aleluia! E sabe, essa experiência ela foi tão marcante para a minha vida. E Deus me fez entender. Hoje eu tenho uma forte convicção. Tudo que eu precisar, para toda a proposta de Deus na minha vida, vai haver um financiamento. E não importa, irmãos. A gente não precisa se preocupar de onde é que vai vir. Meu marido é o supridor, misericórdia. Seu marido não é o seu supridor. Quem é o seu supridor é o Jesus, o seu supridor. Se você se unir a Ele, você vai se tornar um só espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor se tornará um só espírito com Ele, irmãos. Aleluia, Ele é riquíssimo em todas as coisas. Ele é riquíssimo, Ele te dá a palavra certa para você falar. Sabe, irmãos, a igreja lá que eu estava ministrando, a igreja quente, irmão. Quente. Eita, Jesus. Aleluia. E Deus me deu uma palavra para o pastor. Aquele lugar já está muito pequeno para ele. E eu falei para ele, pastor, esse lugar, ele já está muito pequeno e o Senhor quer que você ouse em sair daqui e ir para um outro lugar. Mas eu quero dizer para o pastor, o ano não acabou. E Deus está providenciando para essa igreja ar-condicionado. Irmãos, meu Deus do céu. Antes de ontem, ele mandou o testemunho, dizendo que não sabe como aconteceu. Os ar-condicionados chegaram. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Não vai ser uma represa, irmãos. Vai fluir para outras pessoas, vai prosperar a vida de outras pessoas, vai mudar. Você entende, irmãos, que onde você chegar, tudo precisa ser transformado, porque Jesus está em você. Jesus não tem prosperidade, Ele é a prosperidade na sua vida. Ele é a prosperidade, irmãos. Não vai ficar só em você. Não é para ficar só em você. É para fluir, é para molhar, é para derramar, é para superabundar. Aleluia. Irmãos, é tão poderoso demais quando você é um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você é um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Aleluia. E Deus está, irmãos, falando de estágios essa manhã para você. Qual é o estágio que você quer ficar? Você quer molhar só os pés? Você quer molhar só os tornozelos? Você quer só... O que você quer? Deus tem águas mais profundas. E são nessas águas mais profundas, irmãos, que a tua visão espiritual ela vai ser molhada e você vai conseguir enxergar, irmãos, que Deus ele não vai preparar um suprimento para você, já está preparado, já está manifesto. Você não conseguiu ver ainda. E olha só, irmãos, aqui em Lucas, no capítulo 5, falando sobre a pesca maravilhosa, eu não coloquei aqui o versículo, porque eu vi alguns textos. Eu fui comparar alguns textos, que a Bíblia diz que Jesus ele foi ter um encontro com Pedro, e Pedro ele tinha passado a noite toda, ele não tinha pescado nada. Eu acredito que é Lucas 5,4, diz que quando, tem dois versículos, duas versões que eu quero falar para você, ele diz assim, quando ele havia parado de falar, disse a Simão Pedro, sai para as águas profundas e abaixa as tuas redes para a pesca. A Bíblia diz que Pedro ele passou a noite inteira pescando e nada ele apanhou. E a Bíblia diz que Jesus pediu o barco emprestado de Pedro, e a Bíblia diz que ele começou a ministrar a palavra. E Pedro ficou escutando. E a Bíblia diz que quando ele acabou de falar, ele disse, Pedro, lançai as vossas redes para pescar. E ele diz, em outra versão,
Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai as vossas redes para a pesca. Aquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos, não está no raso. Não está no raso. Aquilo, tudo que você precisa, irmão, seja natural, espiritual, seja aquilo que o dinheiro pode comprar ou aquilo que a graça pode comprar, está na profundidade. Você pode ter passado a noite inteira, a vida inteira, anos e anos, irmãos, mas uma palavra da parte de Deus, irmãos, vai mudar a sua vida. Porque a unção está na palavra. A unção está sob a palavra. Porque o que aconteceu? Pedro disse, você lê lá o capítulo todo, Lucas, no capítulo 5, a Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, eu passei a noite inteira pescando e nada eu apanhei, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, e no final foi generosidade, porque a Bíblia diz que foi tanto peixe que encheu ambos os barcos, e a Bíblia diz que Pedro começou a fazer sinal para os amigos. Ou seja, não somente Pedro foi beneficiado, os outros amigos deles foram beneficiados. Por quê? Porque Pedro decidiu ir para as águas mais profundas. Sabe, irmãos, talvez essa pessoa que esteja dentro da sua casa não seja crente, mas quando você vai para águas mais profundas, ele vai ser beneficiado através da sua vida. Ele pode até não conhecer, irmãos, mas sabe de uma coisa? Porque você está profundo nas coisas de Deus, porque você está crendo nas coisas do Senhor, porque você está confessando, porque você está acreditando, porque você criou forte convicção no entendimento. E porque Deus te deu sabedoria, irmãos, essa prosperidade, ela vai ser derramada sobre a vida de outras pessoas, irmãos. Ela vai respingar, sabe? Ela vai molhar, ela não vai ficar somente sobre você, você não vai ser uma represa. Jesus disse, do seu interior fluirão, irmãos, vai fluir. E quanto mais você dá, irmãos, mais vai fluir da sua vida, porque a fonte está em você. E sabe, a fonte que é Jesus, essa fonte, ela nunca vai secar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, essa fonte nunca vai secar, irmãos. Diga, eu coloco o Senhor à minha frente. Quando você colocar o Senhor, irmãos, o Senhor à frente é você colocar a sua palavra. O que Deus fala a respeito dessa situação que eu estou passando? Aleluia. O que Deus está falando a respeito disso? A Bíblia diz aqui. Isaías, no capítulo 45, versículo 2. Queria chamar o louvor. A gente vai começar a terminar e ministrar a ceia. Amém? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu, o Senhor, o Deus de Israel, te chama pelo nome. Aleluia! Não importa, irmãos, as portas pelos quais fecharam para você, irmãos. Não importa. Se você colocar o Senhor à frente de tudo que você faz, o que é colocar à frente? Irmãos, é cumprir os seus princípios. Quando você é generoso, você descansa, você entra no descanso, você entende, eu fiz a coisa certa. Eu vou descansar. Eu vou repousar. Como? Na oração em outras línguas. Porque, irmãos, no quesito a dar, ninguém supera Deus. Ninguém, irmão, supera Deus. Aleluia. Ninguém pode superar Deus. Você pode ser surpreendido por várias coisas. Pessoas podem te surpreender, irmãos, mas a Bíblia diz que Deus, ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, de acordo com o poder que está em operação na sua vida. E sabe, esse poder, irmãos, não é Deus que coloca em movimento, não é o seu pastor que coloca em movimento,
Não é ninguém, irmãos. É você. Você precisa colocar esse poder em movimento. E quando esse poder, irmãos, ele está em movimento, irmãos, é impossível que Deus não se mova ao seu favor. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças pela tua palavra, Senhor. E eu sei que existe uma unção sobre essa palavra, Pai, que foi ministrada, Senhor. E eu quero, Pai, te agradecer, Pai, por essa manhã. Te agradecer, Pai, pelos corações, Pai, que foram abertos, Pai. Pelos corações que compreenderam, Senhor. E essa palavra, ela vai frutificar sem poro. Pai, eu vou ver testemunhos, portas abertas, Pai. O Senhor dando sabedoria, entendimento, discernimento. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos a paz que excede todo entendimento, guardando a mente e os corações deles em Cristo Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, porque nenhuma distração vai conseguir pará-los. Nada, Pai, absolutamente nada, Pai, porque eles estão com os olhos fixos em Tua palavra, com os olhos fixos em Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender, Pai. Que eles tenham, Pai, a riqueza e a forte convicção do entendimento, Pai, das Tuas grandezas, daquilo que o Senhor tem para a vida deles nesse tempo, em o nome de Jesus. Amém? Queria chamar aqui os colaboradores.